Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, vamos falar aí da Aeroméxico, é uma empresa com mais de 80 anos no mercado, é uma empresa que ela é privada, não é pública, como algumas pessoas acreditam, e ela passou recentemente por uma renovação de sua frota. Então, hoje a Aeroméxico ela tem voos diários saindo do Brasil com o Dreamliner, que é uma das aeronaves mais modernas do mundo. Nós sempre saímos de São Paulo para a Cidade do México, que é onde fazemos a distribuição para todas as demais cidades. Então, aí temos Cancún, temos Los Cabos, temos Puerto Vallarta. Para Cancún temos uma diversidade enorme de conexões, de oferta de voo, então vocês com certeza terão uma ótima opção de conexão. Além disso, temos voos para Estados Unidos, temos para o Canadá e outros destinos internacionais. Então, como funciona? Você tem sempre a opção do voo diurno diário saindo do Brasil, de Guarulhos, com o Dreamliner. Essa aeronave, como eu disse, ela é uma das mais modernas do mundo, então ela tem uma diminuição de emissão de CO2 e uma diminuição de barulhos. Você tem o voo saindo às 9h30 da manhã, chegando por volta das 5 horas da tarde na Cidade do México, podendo aí conectar com diversos destinos que nós temos disponíveis. Além disso, você tem sazonalmente as opções de voos noturnos. Então, dos meses de novembro até maio, nós temos também 5 frequências semanais saindo do aeroporto de Guarulhos por volta da meia-noite e meia. Então, diurno diário e o noturno sazonal. E o retorno também temos noturno às 19 horas, chegando aqui ao Brasil às 6h30 da manhã, e também às 10 da manhã, saindo às 22h30. Não se esqueçam que nós temos o fuso horário, são 3 horas atualmente de diferença da Cidade do México. Vamos conhecer então um pouquinho do nosso Dreamliner. Essa aeronave ela foi pensada não só para ser uma aeronave mais eficiente, mais moderna, ela também foi pensada para aquelas pessoas que têm um pouco de receio de viajar. Então, ela é uma aeronave que vocês podem observar nas laterais, ela tem um sistema de cromoterapia que, através de cores, nós vamos proporcionar um maior bem-estar para o nosso viajante. Então, realmente, aquelas pessoas que porventura têm um pouco mais de receio de viajar, elas vão conseguir se sentir mais à vontade a bordo. Além disso, nós temos sistemas de entretenimento individuais que têm filmes, séries, além de 2 canais ao vivo. Então, nós temos tanto a CNN Internacional quanto o Sport TV, para que as pessoas possam tanto acompanhando as notícias do mundo, quanto os principais campeonatos existentes. Nós temos ainda na classe econômica um bar cortesia, que na verdade é um suporte que nós temos na parte do fundo da aeronave, onde nós temos alguns snacks que os passageiros podem aí pegar durante o voo. Além disso, nós temos todo o serviço de catering, então temos tanto o jantar quanto o almoço, dependendo se é diurno ou noturno o voo. Então, e as bebidas, que temos bebidas alcoólicas e não alcoólicas, sem nenhum custo adicional. Além disso, nós temos a classe executiva, que tem um pouco menos de assentos, é uma classe diferenciada. Você tem um assento que reclina 180 graus, é um assento cápsula, então ele proporciona uma maior privacidade e conforto durante o seu voo. Além das vantagens que a gente já conhece da classe executiva, como check-in prioritário, maior franquia de bagagem. Aqui nós temos o Lounge Premier. Então, esse é um espaço onde os nossos passageiros, eles podem pegar alguns snacks, temos aqui croissant, bebidas alcoólicas, não alcoólicas, café, frutas. Então, realmente é um lounge onde as pessoas podem ficar à vontade durante o voo. Quer comer alguma coisa, beliscar alguma coisa, elas podem ficar à vontade com relação a isso. E claro que hoje a gente fala muito em experiência de viagem. Então, o que é importante a gente frisar? Visando essa experiência de viagem, nós temos alguns diferenciais a bordo. Um deles é com relação à personalização do cardápio. Então, por exemplo, um passageiro hoje que viaja na classe executiva, 4 dias antes do voo, ele recebe o menu oferecido a bordo
para que possa selecionar qual é a melhor opção. Então, vamos supor, ele recebeu lá que tem a carne, tem o frango, tem a pasta. Ele vai escolher qual é a melhor opção e no dia do embarque ele já vai receber lá a refeição dele personalizada de acordo com a escolha que ele fez. Então, essa é uma maneira que nós temos para o quê? Aumentar a satisfação do nosso cliente e também otimizar custos. Muitos passageiros, principalmente aqueles que sentam nas últimas fileiras, quando chegam a sua vez de escolher o prato, às vezes querem uma carne, mas só tem pasta, ou vice-versa. Então, essa é uma maneira que você tem para diminuir, às vezes, esse sentimento de frustração. Outro diferencial que nós temos para realmente trazer essa experiência a bordo é com relação ao Wi-Fi. Então, hoje nós temos duas opções. Temos o WhatsApp, que é gratuito, Facebook Messenger e mensagens. Então, todas elas são gratuitas durante o voo Guarulhos, México. Além disso, nós temos os pacotes realmente de sistema de internet, de Wi-Fi, onde se a pessoa precisar ler os e-mails, quiser consultar outros sites, ela pode ficar à vontade. Um outro diferencial que nós temos são os nossos Clube Premier. Então, é um programa de fidelização no qual o passageiro vai acumulando ponto. Mas a grande diferença do nosso plano é principalmente com relação à categoria Platino e Titânio, aonde o passageiro recebe upgrade automático e gratuito. Então, não tem custo, não tem desconto de pontos, basta ter disponibilidade na classe executiva, que no dia do embarque, na sala do embarque, nós já damos o upgrade e trocamos o cartão de embarque dele. Então, se porventura você tem um passageiro que é Titânio ou Platino e a classe executiva tiver com alguma disponibilidade, vocês podem ficar tranquilo que ele receberá um upgrade. Hoje nós falamos muito de classes tarifárias, por isso é muito importante nós ressaltarmos com relação a que cada uma tem de benefício. Por exemplo, muitas pessoas falam, mas meu passageiro quer pagar a menor tarifa. Tudo bem, hoje nós temos a classe Vitor, que está dentro da categoria básica, só que ela é uma categoria que não vai permitir alteração, despacho de bagagem, marcação de assento, ela não vai permitir nenhum tipo de web check-in. Então, você tem uma série de pontos que o passageiro tem que levar em consideração. Para vocês terem uma ideia, às vezes a diferença da Vitor para a Romeo, que é a segunda mais promocional, é de R$200. Se a pessoa for despachar uma bagagem na classe Vitor, ele vai pagar em média R$800. Então, se a gente parar para fazer esse tipo de conta, vale a pena ele pagar um pouco a mais para poder ter uma série de benefícios do que realmente chegar lá no check-in e falar, olha, mas mais R$800, mais não sei quantos reais. Então, realmente é um serviço diferenciado. Você tem que deixar isso muito claro para o passageiro, porque nós sabemos que eles são bastante incisivos quando a questão é preço. Eles querem pagar o menor preço. Mas é o tipo de conta que nós temos que apresentar para evitar frustrações futuras. Além disso, nós temos a opção da categoria clássica, que são aquelas que você já permite fazer um web check-in, algumas classes você permite a marcação de assento, então você tem alguns diferenciais. E já tem incluído a bagagem despachada, um volume de 23 quilos na econômica. O AM Plus, que são aquelas categorias que ficam um pouco mais à frente, são aquelas 3 primeiras fileiras, e elas têm um maior espaço entre a perna e reclinam um pouco mais do que as outras poltronas da classe econômica. Ressaltamos que o diferencial, além da localização, é com relação ao check-in. Então, ele vai ter um check-in prioritário, no mesmo da executiva, e ele vai ter a prioridade na bagagem ao desembarcar. No entanto, ele não vai ter o quê? Um serviço de alimentação diferenciado. Ainda temos a classe executiva, conforto e premier, que são as executivas, mas algumas executivas são mais econômicas, tendo algumas restrições, ok? Bom, agora nós vamos ver um vídeo para que vocês tenham uma ideia melhor sobre o nosso Dreamliner. Para eles perguntarem, se eles tiverem dúvida. Então, pessoal, esse é o vídeo para vocês terem um pouco mais ideia sobre nossa aeronave.
Bom, pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se ficou alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade. Usem o chat para dúvidas, tá, pessoal? Bom, pessoal, já que não tem nenhuma dúvida aparentemente, então eu vou seguir para o próximo destino, que agora a gente vai falar de Los Cabos com a Gisele, tá ok? Muito obrigada pela atenção de todos e qualquer coisa estamos aqui às ordens. Obrigada e bom dia.